Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo todos os meus irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Vamos a mais um culto. Vamos pôr a mão no nosso coração e vamos reverenciar o Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Espírito Santo. Espírito Santo. Pai, eu venho, Senhor, te buscar de todo o meu coração. E eu venho, Senhor, pedir, Pai, o seu perdão, a sua misericórdia. O seu perdão e a sua misericórdia, o seu perdão e a sua misericórdia. Eu clamei, Pai, o Senhor, no dia, Pai, em que eu estava passando por angústia. E o Senhor, Pai, me atendeu. E o Senhor, Pai, me trouxe para sua casa. E eu estou aqui, Pai, fazendo a sua vontade, a sua obra. Mas me ensina, Pai, a me consertar perante o Senhor, que eu preciso. E hoje, o livro de Provérbios vai nos consertar perante a ti, Pai. Glorioso és tu, Senhor. Exaltado seja o Senhor, em nome de Jesus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje está em Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 33, tá? Que o título é Clama a Sabedoria. Quem que é a sabedoria? É o Espírito Santo. Então, quando a gente está passando por momentos de luta, por momentos de angústia, nós clamamos a quem? Não é a sabedoria? E a sabedoria não vem nos atender, não vem nos ajudar, que é o Espírito Santo. Quando eu estava precisando de ajuda, eu me ajoelhei no meu quarto e pedi ao meu pai: Pai, me ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então ele foi lá e me ajudou. Então, da mesma forma, meus irmãos, vocês que estão passando por alguma coisa, alguma angústia, alguma luta, só é clamar sabedoria, porque a sabedoria é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai ajudar a qualquer um que clamar a ele e chamar a ele 3 vezes em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, primeiramente, em um prefáciozinho no 1.20 e 23. Vamos ler rapidinho, que a palavra é rápida e objetiva. A sabedoria é explicada por meio de uma figura de linguagem, o modo escolhido por Deus, neste caso, para revelar a si mesmo e seus planos de forma mais eficaz. Distorções ou alterações dessas figuras de linguagem prejudicam a compreensão do propósito de Deus, tá vendo? Quem que distorce a palavra não é sempre o Satanás? Então o Satanás sempre vai colocar na mente de vocês aquilo que o Espírito Santo, ele já falou. O Espírito Santo falou: filho, faz isso, filho, me obedece. Mas o Satanás, ele sempre vai sempre distorcer a palavra. Ele vai sempre distorcer aquilo que o Espírito Santo fala. Então, se a gente fala: pai, eu vou fazer a obra, a gente tem que fazer a obra. Pai, se eu vou fazer tal coisa, você tem que fazer. Por quê? Porque o Satanás, ele sempre vai colocar empecilho para que a gente não venha cumprir os desígnios do Espírito Santo nas nossas vidas. Por quê? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele só quer o bem para nós. O Espírito Santo, ele só quer nos ajudar. Mas quem quer sempre nos prejudicar é sempre o Satanás. E o Espírito Santo, ele vai usar pessoas, vai usar figuras, vai usar as pessoas que tá na palavra, que tá clamando a palavra, que tá falando da palavra, usa até um jumento para falar para você o que ele quer falar. Mas o Satanás, ele sempre vai querer distorcer, ele vai querer confundir a tua mente. Então, por isso que você tem que clamar a quem? A sabedoria, que é o Espírito Santo, para que você venha entender o que o Espírito Santo tá querendo te passar. Por isso que hoje, meus irmãos, o livro é de Provérbios, que é o livro de conserto, que a gente tem muito ainda que se consertar na palavra do Senhor. A gente tem muito que se consertar perante o Senhor. Por isso que o livro de Provérbios está aqui. E para vocês lerem mais, para vocês entenderem o conserto, o que o Espírito Santo, ele quer de cada um de nós. O que o Espírito Santo, ele quer com cada um de vocês que estão em casa, com cada um de nós que fazemos a obra. Porque, meus irmãos, a obra, ela tem que ser eficiente e eficaz. E a gente, meus irmãos, tem que estar reto perante o Senhor. Se houver alguma falha, a gente tem que o quê? Se consertar perante o Senhor. E o livro de Provérbios é um livro que ele ensina a gente a se consertar perante o Senhor, né? Amém? Em nome de Jesus? Vamos para a palavra que é rápida e objetiva.
clama a sabedoria. Grita na rua, a sabedoria. Nas praças, levanta a voz. Do alto dos muros, clama a entrada das portas e nas cidades. Profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vós farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei a vós, recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade. Em vindo a vossa perdição, como um redemoinho. Quando vós chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tá vendo? Isso é a promessa do Espírito Santo. Por isso que ele fala: aqueles que me der ouvido, eu vou dar o meu seguro, que é o que? Ele vai te assegurar que você vai ter uma vida digna, que você vai ter uma vida feliz, que você vai ter uma vida próspera. É isso que ele tá falando aqui, ó. Não vai ter mal nenhum com você. Por quê? Porque ele estará conosco. É o que o Espírito Santo, ele promete a nós. Por isso que fala lá, ó, promessa do reino messiânico. Por quê? Porque Jesus veio e cumpriu a missão dele. Então agora é conosco. E a gente cumprindo a nossa missão, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos proteger de todo mal. Ele vai nos assegurar que nós vamos ter uma vida plena e uma vida feliz com ele. Nós fomos libertos do mal, porque a gente chegou aqui na casa do Senhor. Quando eu cheguei aqui na casa do Senhor, meus irmãos, eu fui liberta, eu fiz aliança com o Espírito Santo e ele me libertou de todo o mal. Então assim ocorreu com todos vocês. E os que estão em casa, que estão precisando de um socorro, de clamar a sabedoria, clama a sabedoria. E daí ele vai te instruir, vai te levar para um lugar seguro, onde você vai ter a ajuda adequada e necessária para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Amém. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Você não clamou quando você estava precisando de ajuda? Você não gritava na rua? Você não andava na rua gritando? Você não clamou em casa quando você precisou do Espírito Santo, que você precisou de ajuda? Então, da mesma forma agora, o Espírito Santo, ele quer, meus irmãos, a obra dele também na casa do Senhor. Ele quer que a gente faça a nossa parte na casa do Senhor. Então a gente clamou ele nos ajudou. E agora que o Espírito Santo, meus irmãos, ele está precisando de nós. Ele quer que a gente faça a nossa parte, porque a parte dele ele já fez. A palavra não é só para vocês, mas também é para mim, que eu também estou pregando. E a primeira palavra que vem é para mim. Estou pregando. Então, Provérbios aqui, meus irmãos, é conserto. Ele está nos consertando aqui, falando para nós que nós temos que fazer a nossa parte, porque ele já fez a parte dele. Porque quando a gente clamou por ele, clamou por socorro, ele estava ali do nosso lado. Ele nos ajudou, segurou na nossa mão e trouxe para casa dele. Então, da mesma forma, é com você, meus irmãos, que estão em casa. Você que está precisando do Espírito Santo, está precisando de uma cura, de uma libertação ou de algo do tipo, clama a sabedoria, clama o Espírito Santo, que ele vai te ajudar.
Se ele ajudou a mim, ele ajuda a todos vocês também que estão em casa. Só precisa clamar, se ajoelhar, pedir perdão e misericórdia e falar: Pai, me ajuda, me socorre, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, me socorre, Senhor, que eu preciso da tua ajuda no nome de Jesus. Porque quando é pra gritar no meio da rua, você grita. Quando é pra puxar barraco, você também puxa. Então por que pra chamar o nome do Espírito Santo você não chama? Então abra a sua boca e clama o Senhor, porque é só isso que ele quer uma atitude nossa. Ele quer uma atitude somente pra poder ele fazer o que tem que fazer na tua vida. Até quando os nécios amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejais o escárnio? Até quando você vai dar uma de nécio? Até quando você vai dar uma de esquecido? Até quando você vai escarnecer? Porque, meus irmãos, até quando você quer ser um fariseu? Porque o Espírito Santo, ele tá falando aqui pra gente o que a gente tem que fazer. A gente não tem que dar, meus irmãos, um de esquecido ou um de fariseu, não. A gente não tem que escarnecer o Espírito Santo, não. A gente tem que dar glória. A gente não tem, meus irmãos, que jogar a palavra dele no lixo, não. Entrou dentro da igreja, recebeu a palavra dele, aí quando sai fora joga no lixo, esquece de tudo, esquece do que ele falou pra nós, esquece o que ele mandou a gente fazer. Então a gente tem que colocar a palavra na mente e no coração, para que a gente, meus irmãos, não se esqueça do que o Espírito Santo ele fez na vida de cada um, porque ele curou, ele libertou, ele ajudou. Então a gente, meus irmãos, também tem que fazer a nossa parte, né? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Está aborrecendo a quem? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio conhecimento. Ele nos dá sabedoria, nos dá o conhecimento, nos dá a cura, nos dá a libertação, mas a gente está o que? Aborrecendo o Espírito Santo com as nossas atitudes erradas. Então a gente tem que perguntar para o Pai: Pai, onde é que eu estou errando, Senhor, que eu não quero te aborrecer? Eu não quero fazer errado perante o Senhor, não, Pai. Me ajuda, Senhor, a me consertar. E hoje não veio o conserto? Então, a palavra veio hoje. Então, meus irmãos, se veio a palavra hoje é porque ele quer conserto. Ele quer mais atitude. Ele quer que o povo busque mais ele, clame mais a ele, busque mais ele, meus irmãos, em vez de criticar, em vez de reclamar. Ele quer que o povo busque mais a ele, se dedique mais a ele, porque a casa dele, meus irmãos, sim, é uma casa pequena, mas é por fora, é material, mas ela é gigantesca espiritual. Então a gente, meus irmãos, tem que se dedicar mais ao Espírito Santo, porque se nós demos a palavra que nós íamos fazer a obra, então a gente tem que cumprir com a palavra da gente, em nome de Jesus, né? Sim, a gente tá errando, mas a gente vai se consertar, porque a palavra veio hoje e a palavra hoje é para conserto, amém? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Porque o Espírito Santo, ele faz a gente saber as palavras dele. Ele quer que a gente coloque na mente e no coração. Porque como que ele vai derramar o Espírito Santo em cima de nós, e nós, se nós estamos fazendo errado, se nós estamos aborrecendo ele, se nós estamos fazendo tudo errado perante ele, então ele não vai, meus irmãos, não vai derramar o Espírito Santo dele em nós. Como tem muitos crentes por aí que acham que conhece o Espírito Santo, não fez ainda a aliança e acha que, eu tenho o Espírito Santo e fica falando em línguas. Não, não é nada disso não, tá? Enquanto você não fizer a aliança com o Espírito Santo no Vale do Sal, entregar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito para o Espírito Santo, você ainda não tem o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo de verdade. Porque o Espírito Santo de verdade, meus irmãos, ele vai se mostrar perante ti. Ele vai falar contigo e vai dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Não você aborrecendo ele, não você estando nos prazeres da carne, fazendo os seus gostos ou os seus desejos, não. Você tem que fazer a vontade dele, porque a vontade dele conosco é diferente da nossa, meus irmãos. As nossas vontades são erradas, porque as nossas vontades é o desejo o quê? É material, não é espiritual. O desejo espiritual vem do Espírito Santo, então por isso que a gente tem que buscar mais o quê? O Espírito Santo. A gente tem que ficar aborrecendo ele, não. Não tem que ficar, meus irmãos,
sem ter o conhecimento dele, não, porque o conhecimento dele só vem se nós pedirmos, se nós, meus irmãos, estiver na obediência dele, porque se estiver na desobediência dele, meus irmãos, simplesmente vai aborrecer ele, e ele não vai deixar os arcanjos, não vai deixar os anjos contigo, não. Os anjos vão sair fora de ti, porque você está desobedecendo, e na desobediência eles não atendem, tá? Mas porque clamai e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Tá vendo? Ele estende a mão para nós. Mas o que ele faz, meus irmãos? A gente pega e fala, não precisa não quero não. Não atenta para as palavras do Senhor, não quer o Senhor. O que ele fala, ó, ele fala para você, filho, não faz isso. Aí você fala lá e não aceita a repreensão do Espírito Santo. Você olha na carne para as pessoas, olha para os pastores, para as pastoras na carne, e daí o que acontece? Você aborrece, você simplesmente escarnece o que o Espírito Santo falou para você. Então, meus irmãos, se a gente não quer repreensão, então a gente faça certo perante o Senhor, não queira fazer errado não, porque assim você está aborrecendo o Espírito Santo, e simplesmente quem tá, meus irmãos, falando é o Espírito Santo, não é as pessoas não, porque quem usa somos nós, anjos, arcanjos, somos nós que usamos as pastoras, somos nós que usamos os pastores, somos nós que usamos aqui na Igreja Internacional Terra Santa. Não acha que gere a carne, ou os pastores na carne, ou as pastoras na carne, não. Porque aqui nós usamos, nós que ditamos as regras, nós que falamos os desígnios, nós que falamos o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisesse a minha repreensão. Tá vendo? O Espírito Santo, ele nos aconselha, ele nos dá conselho para nós, para que nós façamos o que é certo, mas a distorção vem. Satanás vem para confundir tua mente. O que você tem que fazer? Não, Senhor, repreendo. Eu repreendo o que Satanás está colocando na minha mente. Porque se as pastoras falaram, se os pastores falaram, é porque eu tenho que fazer o que eles estão falando. Eu não posso fazer diferente, não. Porque senão eu vou estar repreendendo o que o Espírito Santo está me falando e eu vou estar aborrecendo o meu pai. Eu não quero aborrecer o meu pai. Eu não quero fazer errado perante o Senhor. Então a gente tem que aceitar a repreensão. Porque se a gente está fazendo errado, a gente tem que aceitar a repreensão, sim. E aceitar o conselho do Espírito Santo. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Tá vendo, meus irmãos? Ó, o Satanás, ele vai zombar de você porque você tá na desobediência, ou vocês acham que ele não vai zombar? Simplesmente ele vai zombar de você porque você tá na desobediência, porque o Espírito Santo, ele tá falando, filho, faz isso, não queira mais voltar de onde você veio, não queira mais ser aprisionado, não. Queira fazer as coisas certas perante o Senhor. Porque, meus irmãos, a gente fazendo o que é certo perante o Senhor, a gente está agradando o Espírito Santo. E a gente agradando o Espírito Santo, a gente está desagradando a Satanás. Então, se você está desagradando a Satanás e ele está vindo para cima de você, é porque você está no caminho certo. Eu vim do vosso terror com a tempestade, em vindo a vossa perdição, como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, tá vendo? Aí eu quero ver quando chegar o aperto e a angústia, tu vai clamar quem? O Espírito Santo. E daí o Espírito Santo não vai mais ouvir, porque quando ele falou com você, você não aceitou a repreensão dele. Quando ele falou com você, você não aceitou o que ele falou pra você. Então simplesmente quando você clamar, quando vier o redemoinho, quando vier a tempestade pra cima de você, porque é assim, meus irmãos, os crentes são assim. Só quer clamar o nome do Espírito Santo quando tá na tempestade, quando tá na angústia, quando tá precisando. Aí lembra de Deus Todo-Poderoso, lembra de Jesus Cristo de Nazaré e lembra do Espírito Santo no momento. Lembra, meus irmãos, de tudo. Lembra dos anjos, lembra dos arcanjos, fala o nome de todos. Mas quando, meus irmãos, tá na boa, aí não lembra dos anjos, não lembra dos arcanjos, não lembra quem ajudou, não lembra quem não ajudou, entendeu? Então a gente tem que ser, meus irmãos, grato pelo que o Espírito Santo fez por nós, e a gente tem que agradecer e simplesmente, meus irmãos, clamar a Ele e orar mais, buscar mais. E mesmo no momento, meus irmãos, que você tá feliz, você tem que pedir pro Espírito Santo, você tem que orar e você tem que buscar Ele, meus irmãos, porque é assim que funciona. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Tá vendo? Não hão de achar. Simplesmente, meus irmãos, vocês têm os arcanjos de vocês, tem os anjos, tem o Espírito Santo com vocês aí. Quando vocês clamar ele não vai o quê?
está junto de vocês para ajudar. Por quê? Porque simplesmente vocês estão na desobediência, estão, meus irmãos, fazendo errado, aborrecendo o Espírito Santo. E no aborrecimento do Espírito Santo, simplesmente ele se afasta. Ele se afasta de nós. O Espírito Santo, ele se afasta de nós. E deixa, meus irmãos, a gente passar pelo que a gente tem que passar. Porque se a gente não passar, meus irmãos, pelo que a gente tem que passar, pelas tempestades, pelas angústias, então a gente não tem como clamar ao Senhor. O Senhor já deixa as pessoas passar assim, porque sabe que o ser humano, meus irmãos, é ingrato. O ser humano, meus irmãos, ele simplesmente não tem palavra. Simplesmente o ser humano, meus irmãos, é um ser que só Deus Todo-Poderoso conhece, mas que ele sabe da natureza de cada um e do coração de cada um. Sim, são bondosos, sim, são os anjos do amor, mas precisa de conserto, porque se não houver o conserto, não tem como, meus irmãos, ficar santificado na palavra do Senhor, não tem como ficar santificado no Senhor. Porquanto aborrece o conhecimento e não preferir o temor do Senhor, tá vendo? Ó? Preferir aborrecer o Espírito Santo, preferir aborrecer Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, do que ter temor a Ele, do que fazer a vontade dEle, do que ter a obediência. Porque, meus irmãos, a chave de tudo é a obediência. Tem lá em Deuteronômio 28, que meus irmãos, as bênçãos são decorrentes da obediência. Se a gente não tiver obediência ao Senhor, simplesmente, meus irmãos, a gente perde tudo. Porque a gente não vai ter temor, não vai ter amor ao Senhor e só vai aborrecer cada vez mais. Então a gente tem que pedir, meus irmãos, clamar ao Senhor sabedoria, inteligência, discernimento, mais amor pela obra do Senhor, mais amor pela casa do Senhor, meus irmãos, e estar, meus irmãos, íntegro perante o Senhor, sempre pedindo perdão e misericórdia, porque sempre tem uma falha, mas sempre tem um conserto para a falha, porque o Espírito Santo, ele dá a solução, meus irmãos, para cada problema. Agora, quem não quer resolver os seus problemas e não quer se consertar, vai ficar o que? Aborrecendo o Espírito Santo, vai ficar o que? Escarnecendo o Espírito Santo, vai ficar no escárnio, vai ficar um fariseu, porque não aceita o que o Espírito Santo está falando, não aceita a repreensão do Espírito Santo, e quanto mais você aborrece o Espírito Santo, mais ele vai ficando longe de você. E daí o que você vai fazer? Você vai ter que vir o quê? Na casa do Senhor, buscar ele, né? Porque ele só vai falar com você aqui, ele só vai ditar o que tem que ser feito aqui, porque em casa você não está mais ouvindo, em casa você não está mais falando com ele, você vai ter que vir aqui na casa do Senhor para poder você ouvir ele, para poder você ouvir o que você vai ter que fazer para você voltar a ter comunhão com ele de novo. Por isso que nós falamos, meus irmãos, tem que ter intimidade com os nossos anjos, com os arcanjos, com o Espírito Santo. A gente tem que clamar mais a ele, chamar mais o Espírito Santo, porque é um crente, meus irmãos, ele tem que chamar o Espírito Santo, porque, meus irmãos, o Espírito Santo é ele que vai dar as soluções dos problemas, é ele que vai nos ajudar nas lutas. Porque, meus irmãos, eu vou falar agora pra vocês, um crente que fala que não tem luta, ele tá mentindo. Então ele não tá seguindo o Evangelho de Jesus Cristo direito, não. Ele não tá seguindo as palavras do Espírito Santo direito, não. Como tem muitos por aí, você vê só status, você vê nas redes sociais status, você vê a pessoa com dinheiro, uma vida boa, uma vida plena. Não, tá tudo errado, porque não tá seguindo o Evangelho de Jesus Cristo direito, não tá seguindo o que o Espírito Santo tá mandando direito, porque se estivesse seguindo, eu duvidava pra você se não tava na luta, se não tava, meus irmãos, se não tava lutando, se não tava... Porque, meus irmãos, um crente sem luta não é um crente. Porque Jesus, ele passou por lutas. Jesus, ele passou por tudo que ele passou, porque ele estava seguindo corretamente o que Deus Todo-Poderoso estava mandando. E você não está passando por quê? Então está fazendo errado. Não prefere o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e expressaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão, tá vendo? Porque, meus irmãos, começaram o quê? A seguir seus próprios conselhos. Não quiseram mais entrar o quê? No que o Espírito Santo mandou, no que o Espírito Santo estava falando. Então comeram os seus próprios frutos, tá vendo? Porque é a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então aqueles que seguem os seus próprios conselhos se fartarão com seus próprios procedimentos, porque tiveram os procedimentos maus
então vai ter uns procedimentos o quê? Mal também no final. Se tiver um bom procedimento, também vão ter um bom procedimento também no final. Porque, meus irmãos, quando a gente vem na casa do Senhor e faz a aliança com Ele, a gente tem que seguir o que o Espírito Santo está falando. A gente tem que ser comandado por Ele, né? A gente não pode ser comandado pelo mundo, pelas pessoas. Nós temos que ser comandado pelo Espírito Santo e não seguir os nossos próprios conselhos, não seguir as nossas próprias falas. Porque, meus irmãos, só quem sabe o que é bom para nós é o próprio Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, está aqui o Provérbios e o conserto. Não siga os seus próprios conselhos. Clama a sabedoria, clama o Espírito Santo para que ele venha designar o que você tem que fazer. Se ajoelha na tua casa, pede perdão e misericórdia. Clama o Espírito Santo e pede, meus irmãos, que ele vai falar com cada um e vai falar o que você tem que fazer. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, tá vendo? Muitos vivem de status, então não olha o que o outro vive não, porque o status, meus irmãos, não é aquilo que a pessoa tá vivendo não, não é o que a rede social tá mostrando não, não é simplesmente o que a pessoa tá transparecendo pra você não, tá? Simplesmente, meus irmãos, tem luta sim, mas você não tem que ser honesto, você não tem que dar um de esquecido, muito menos um fariseu. Tem que lembrar, lembra daquilo que o Espírito Santo fez por você, lembra daquilo que o Espírito Santo, ele te colocou no Vale do Sal, ele te curou, ele te libertou, ele fez cirurgia, ele fez tudo. Então lembra desse dia, não dá uma de nécio, nem muito menos uma de louco. Não queira voltar para a loucura daquilo que você já veio não, meus irmãos, porque aquilo sim é loucura, tá no mundão, fazendo as vontades de Satanás, isso sim é loucura, tá? Mas o que o Espírito Santo ele quer de cada um de nós é somente obediência, amor e fazer aquilo que ele tá mandando, tá? E não se esquecer, meus irmãos, do que ele fez por cada um de nós, porque simplesmente os nécios, meus irmãos, eles dão umas de louco e acaba o quê? A morte. Porque a morte, meus irmãos, vem, né? O espírito da morte vem novamente. E daí, como que você vai fazer? Você vai ter que ralar a camisa, né? Pra poder você voltar àquilo que você era antes. Você tem que ralar a camisa pra poder você orar, você buscar, você clamar, pra poder o Espírito Santo ele ter misericórdia e voltar tudo o que você era antes. E olha lá, ó, vai ter que lutar muito, ó. Do bem-estar e da perdição, mas os que der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, tá vendo? Mas aqueles que der ouvido pro Espírito Santo, meus irmãos, vai estar o quê? Seguro, como vocês vão estar seguro debaixo das asas dele, que é do Salmo 91. Seguro debaixo das asas do Altíssimo, que é na casa do Senhor, na procedência do Senhor, nos bons caminhos do Senhor, e não vão, meus irmãos, mais estar no caminho do mal, mas sim trilhando os caminhos do Espírito Santo. E é isso, o Espírito Santo, ele quer de cada um de nós, que nós tenhamos boas procedências perante ele, fazendo o que ele está mandando e cumprindo o desígnio dele na obediência e tendo amor na casa dele, em nome de Jesus, fazendo a obra dele corretamente. Em nome de Jesus. Essa foi a palavra, em nome de Jesus. Espero que todos tenham entendido. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo. Espírito Santo. E Espírito Santo. E Espírito Santo. Pai, obrigado pela tua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo Senhor, Pai, ter me dado, Pai, esse conselho, pelo Senhor, Pai, ter usado os pastores, as pastoras, para nos ajudar a chegar no objetivo que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor trouxe todos nós para fazer a obra com eficácia, com amplitude, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu conheço, Pai, o Senhor e quero estar mais perto do Senhor e viver mais a sua palavra. Pai, coloca esse conceito na minha mente e no meu coração. Tira, Pai, a distorção que Satanás tenha colocado
é forte. E eu quero, Pai, viver essa palavra. E eu quero, Pai, me consertar perante o Senhor. Eu não quero aborrecer o Senhor. Eu quero, Pai, fazer o que é certo, correto, perante a Ti. Eu clamo a sabedoria. Eu clamo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, grandioso, és Tu. Eu te amo de todo o meu coração. Coloca mais amor no meu coração, pela Sua casa, pela Sua obra, pelas Suas atitudes. Coloca mais em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, e Espírito Santo, Santo Santo, Tu és Pai, me conserta. E onde eu te ver errando, que o Senhor venha me corrigir. Que eu não quero escarnecer, eu não quero ser nécia, eu não quero cair no esquecimento, mas eu quero lembrar do Senhor a todo momento e a todo instante. Glorioso és Tu, ó Uricanã, Uricanã, ó Manto Terra, Nagaçai. Eu peço o Seu perdão e a Sua misericórdia. O Seu perdão e a Sua misericórdia. O Seu perdão e a Sua misericórdia. Porque, Senhor, eu falhei, mas eu quero estar mais consertado perante a Ti. Em nome de Jesus, eu passo, Pai, com conserto. Eu passo, Pai, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento. Eu quero, Senhor, te obedecer mais e mais a cada dia. Oh, Uricanã, Uricanã, oh, Manto Terra, Nagaçai. Eu sou luz e fogo e água e terra e vento. Uricanã, Uricanã, oh, Manto Terra, Nagaçai. Em nome de Jesus. Receba, meus irmãos, a palavra em nome de Jesus. Continua com a oferta dos R$7, tá? Tenha a obediência do Senhor e você vai receber tudo em nome de Jesus, amém? Que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nosso culto está encerrado para a honra e glória do Senhor, amém? Receba, no nome de Jesus, receba, no nome de Jesus, receba a repreensão da tua vida, no nome de Jesus, receba a repreensão da tua vida, receba a repreensão da tua vida, receba a repreensão da tua vida, receba a tua repreensão no nome de Jesus, no nome de Jesus, receba no nome de Jesus, receba no nome de Jesus.